Olá, primeiro ano, tudo bem? Boa tarde. Então, dando continuidade aí a nosso conteúdo, ao livro 1A, página 60, Introdução à Citologia, esse é o nosso tema. Vamos começar falando sobre os microscópios e a citologia. Em 1590, Johann e Janssen criaram um sistema de lentes de aumento. Em 1665, Robert Hooke utiliza o termo célula pela primeira vez. Ele observou cortiça vegetal em microscópio e viu a existência de células, daí o nome célula, que eram cavidades, orifícios, como se fossem uma colmeia. Tá? Em 1839 surge então a teoria celular, proposta em artigos escritos por Sladen e Schwann. E eles descrevem nesses artigos que as células estão presentes em organismos animais e vegetais. A partir desse instante, então, as células passam a ser consideradas as unidades estruturais e fisiológicas de todos os seres vivos. E em 1931 ocorre um advento da microscopia eletrônica, que é um avanço, ou traz um avanço gigantesco para a citologia. Vamos conhecer então os tipos de microscópio? Primeiro, o microscópio óptico ou microscópio de luz. Ele permite um aumento de 1000 vezes, viram aí? E podem ser classificados como simples, no caso da lupa, ou compostos, que são aqueles que combinam sistemas de lentes. Os microscópios compostos eles são divididos em duas partes. Primeiro a mecânica, que é constituída por uma base estabilizadora, uma coluna ou braço que se estende da base para cima, os parafusos micrométricos e macrométricos para ajuste de imagem e a platina, que é um suporte onde a gente coloca a lâmina com a amostra a ser observada. E a segunda parte, a outra, é a parte óptica, que é formada pelas lentes oculares, lentes objetivas, o condensador, o diafragma e a fonte de luz, que pode ser reflexiva, e embutida no equipamento, ou embutida no equipamento. As lentes oculares são aquelas que ficam na parte superior, é onde a gente coloca os olhos ali e os olhos então observam a amostra. As lentes objetivas elas são aquelas lentes que ficam abaixo do revólver, ficam então próximos à lâmina, ao material que está sendo observado. E a ampliação no microscópio óptico comum, ela é fornecida pela multiplicação da capacidade de ampliação das lentes oculares pela capacidade de ampliação das lentes objetivas. Então, se eu pegar o valor das oculares e multiplicar pelo valor das objetivas, eu consigo saber o quanto eu tenho ali de ampliação. O condensador também é um conjunto de lentes, ele está localizado abaixo da platina, e essas lentes elas condensam a luz na amostra, tudo bem? E o diafragma vai regular a entrada de luz no condensador. Vamos ver uma ilustração então desse microscópio? Olha aqui, ó. Aqui estão as lentes objetivas, Aqui eu tenho o revólver, as oculares, aqui em cima, as oculares. Aqui o revólver e aqui as objetivas. Aqui eu tenho o braço ou a coluna. Aqui os botões de ajuste de imagem, o maior o macrométrico, o menor o micrométrico, a base dele. Aqui eu tenho a platina ou mesa, onde eu ponho então a amostra que vai ser observada. Aqui abaixo do revólver as objetivas e aqui o condensador com o diafragma. Beleza, moçada? Esse é o microscópio biocular, aí muito utilizado. O microscópio eletrônico, Bom, ele pode alcançar resoluções de até 90 vezes maiores que as obtidas no microscópio óptico. E isso se deve ao fato dele usar, ao invés da luz, feixes de elétrons. E nós temos dois microscópios eletrônicos. Primeiro o MEV, que é o microscópio eletrônico de varredura. Ele é ideal para a gente fazer visualizações tridimensionais das estruturas. E o segundo é o MET, microscópio eletrônico de transmissão. Ele garante, uma melhor resolução da imagem amplificada. Porém, essa imagem, as amostras, elas devem ter uma espessura bem fininha, bem delgada, tudo bem?
E já que a gente viu aí os microscópios e estamos falando de uma introdução em citologia, qual é a origem das células? Então, a célula, como nós vimos, é a unidade funcional que permite interações entre seus componentes do ponto de vista fisiológico, bioquímico e reprodutivo. Os processos bioquímicos dependem de um local que permita as reações ocorrerem. Então, ali precisa concentrar e produzir, esse ambiente ele precisa concentrar e permitir a interação entre as moléculas que participam dessas reações e dos processos de replicação e também de polimerização. Os lipídios, moçada, em solução aquosa, tende a se organizar por meio de interações hidrofóbicas em estruturas com características bem definidas. Vamos lembrar então aqui como que é o fosfolipídio, que a gente já estudou em aulas de composição química dos seres vivos, né? Então vamos lá. Os fosfolipídios são moléculas que possuem duas porções, uma hidrofílica, com afinidade à água, e outra hidrofóbica, né? Que é avesso à água, vamos dizer assim. E esse é o motivo que leva a uma tendência, a de se agrupar, a dos fosfolipídios se agruparem de três formas, ou de membrana fosfolipídica em uma bicamada, de micelas e lipossomos. E aí então, o que são essas micelas? Bom, são pequenas esferas, elas são resultantes aí das interações realizadas entre a água que está ao redor com a porção hidrofílica do fosfolipídio. Variações nas concentrações químicas ou de pH no meio podem converter as micelas em membranas de camadas simples ou duplas, como os lipossomos. Essa estruturação, moçada, garante aí propriedades às membranas que delimitam as células. Então, cremos que, durante o arranjo dos fosfolipídios, moléculas como proteínas e ácidos nucleicos foram circundadas pela camada delgada. Essas estruturas, de alguma forma, eram dotadas de uma capacidade de replicação. Isso é, conseguiam originar estruturas semelhantes e assim acabaram tendo sucesso no ambiente, tornando-se predominantes no meio. Gradualmente, a complexidade dessas estruturas foi aumentada, surgindo então as células procariontes e as eucariontes. E por falar nelas, os tipos celulares então. Células procarióticas. Cremos que essas foram as primeiras células a surgirem. Então, partindo desse princípio, a gente começa a imaginar que elas são células que apresentam uma estrutura simples. E é verdade. Elas possuem uma membrana que delimita o meio externo do meio interno, né? Então separa os dois meios da célula. No meio interno da célula nós encontramos o material genético e os ribossomos. E como exemplo de células procarióticas temos aí os seres vivos conhecidos como bactérias e cianobactérias. Aqui está a estrutura dela, ó, tá vendo? Nós temos aqui a parede celular, a membrana, que eu acabei de falar, que é um dos componentes, né? Aqui o citoplasma, as bolinhas ali são os ribossomos e o material genético difuso no citoplasma, tá vendo aqui, ó? Ele não é individualizado, ele é difuso. Aqui está representada uma bactéria, então capsulado, então aparece aí a cápsula, aparece as fímbrias aqui e o flagelo, tá? Continuando. As células eucarióticas, então. Célula eucariótica. Se nós dissemos que as primeiras foram as procariontes, nós entendemos que as eucariontes derivaram das procarióticas, né? Elas apresentam organelas membranosas que foram surgindo por dobras de membrana, né? Acreditamos que a membrana foi tendo um aumento da extensão e foi fazendo dobras, originando essas organelas. Apresenta também um envoltório nuclear, no interior do qual eu encontro lá concentrado o material genético. Como exemplos de seres vivos que apresentam células eucariontes, temos os fungos, os protozoários, as algas, os animais e os vegetais. Aqui está representada uma célula eucariótica animal, né? Então o núcleo organizado, vejam aqui, né, com carioteca, que é o envoltório nuclear, né? O nucleolo ali formado, a cromatina, tem o poro por onde substâncias entram e saem do núcleo, né? Onde há trocas entre substâncias entre o núcleo, o meio interno do núcleo
e o citosol, que é aqui, né, o citoplasma. Aqui nós temos o retículo endoplasmático rugoso, aqui o retículo liso, aqui o complexo de Golgi, aqui as mitocôndrias, entre outras organelas. Então, bem mais complexo, e todas essas organelas aí que eu citei, né, dos retículos, o complexo de Golgi, as mitocôndrias sendo membranosas. Aqui é uma célula vegetal, e aí a gente vê que tem características em comum, né, núcleo organizado, complexo de Golgi, aparece aqui um grande vacúolo de suco celular que não aparecia na célula animal, tem a membrana, que é comum em todas as células, né? Tem a parede celular, e aparece aqui a mitocôndria, que também temos na célula animal, e o cloroplasto, que aparece, comparado com a célula animal, somente na vegetal. Na célula animal não tem cloroplasto, certo? Mas será que existem semelhanças entre essas duas células? Lógico, ambas as células procariontes e eucariontes apresentam 4 componentes fundamentais. São eles: a membrana plasmática, que delimita o espaço intracelular e o extracelular. Como ela é uma membrana seletiva, através dela ocorre trocas de substâncias de forma seletiva entre esses dois meios. O citosol, que preenche o espaço intracelular e é onde ocorrem inúmeras reações metabólicas, né, reações químicas, pois ele é constituído principalmente por água, mas encontramos nele também íons e componentes orgânicos, e os ribossomos, que são organelas responsáveis pela síntese proteica. Mas nem todas as organelas podem ter tido origem, como eu disse lá atrás, através de dobras de membranas. Existe uma hipótese chamada de endossimbiótica que faz uma proposta diferente. Vamos ver? Olha só. Teorias apontam que os primeiros eucariontes eram anaeróbios, então não usavam oxigênio no metabolismo energético, e eram heterótrofos, não produziam o próprio alimento. E se alimentavam de procariontes. Essa teoria, também diz que alguns procariontes que eram capazes, alguns procariontes que eram englobados eram capazes de sobreviver dentro das células eucariontes sem serem digeridos. Alguns desses procariontes tornaram-se capazes de realizar a respiração. E quando foram englobados por eucariontes, acabaram disponibilizando de forma eficiente a energia que eles produziam. Então, estabeleceu-se aí uma relação endossimbiótica, de endossimbiose, simbiótica entre os dois, com benefícios mútuos. Tá? Atualmente, nós defendemos que esses procariontes que estavam presentes no interior das células eucariontes são os precursores do que nós chamamos de mitocôndrias. Mais tarde, ou anos mais tarde, ocorreu uma outra relação simbiótica. E esta foi estabelecida entre eucariontes com procariontes fotossintetizantes, que realizavam a fotossíntese. Esses procariontes, então, englobados, passam a ser chamados, na atualidade, de cloroplastos. Interessante, né, moçada? Então, mitocôndria e cloroplasto pode ter tido uma origem diferente das outras organelas, segundo a hipótese endossimbiótica. Aqui está mostrando o que a gente está falando, né? Aqui, ó, o procarionte ancestral heterotrófico aeróbio, ele é fagocitado, ele é englobado, né, por uma célula hospedeira ancestral, e aí, estabelecendo a relação de simbiose, esse procarionte passou então a ser chamado de mitocôndria. Anos mais tarde, um procarionte, como esse aqui, ó, engloba também um procarionte ancestral fotossintetizante ou fotossintético. E aí ele passa a ser chamado então de cloroplasto, né? Então a gente vê aqui, ó, o que, por exemplo, poderia ser comparado a uma célula animal, e aqui embaixo o que poderia ser comparado a uma célula vegetal. Então os cloroplastos, né, moçada, evoluíram depois das mitocôndrias por relações de endossimbiose com procariontes autótrofos. Rapaziada, foi um prazer e até a próxima aula. Fica assim.